família! Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Lúcio Valente e nós vamos trabalhar nessas aulas com a matéria criminologia, beleza? Olha só, criminologia, crime-logia, logia, estudo do crime. Bom, mas o direito penal já não estuda o crime? O que faz a criminologia então? Então nessas aulas nós vamos descobrir qual é o estudo da criminologia, qual é o objeto, qual é o conceito, no que se refere ao estudo da criminologia e qual a diferença dela para o direito penal. Legal? Inicialmente, cumpre explicar que quando, sempre desde a origem do homem como ser gregário que vive em sociedade, sempre se estudou o crime. Mas a gente considera realmente esta evolução do estudo do crime a partir do iluminismo. Mas eu só dou um passinho atrás para a gente começar na Idade Média. Bom, claro que o crime sempre existiu. Onde há o homem, há o crime. Há a morte, há a cobiça. É bíblico, né? É bíblico isso. Então, qual é o primeiro crime que se praticou, né? O pecado original, de acordo com a Bíblia. Então, qual é o objeto de estudo da criminologia? O próprio crime. Só que aí que gera essa confusão que é importante, que se você entende essa gênese, esse início, fica mais fácil você entender essa evolução. Quando o homem começou a estudar o crime de uma forma, vamos dizer assim, mais técnica, não baseada em espírito, o sujeito matou porque estava, sei lá, possuído por um demônio, ou matou porque, sei lá, era feio, a gente vai ver que até isso já foi justificativa para o crime, pelo menos para apenar alguém para o crime, ou por bruxaria, alguma coisa assim. Quando se começou a estudar tecnicamente o crime, não existia ainda uma diferença entre criminologia e direito penal. Ou seja, o estudo do crime era uma coisa só. Não se sabia exatamente o que era direito penal, pelo menos da forma que nós conhecemos hoje, como uma ciência jurídica, e também não se tinha certeza ou não tinha exatidão do conceito de criminologia. Todo mundo que estudava o crime eram criminólogos, estudavam o direito, estudava tudo que estava relacionado ao crime. Essa separação e essa divisão exata do que é a ciência do direito penal, que a gente fala direito penal dogmático, né, que tem os dogmas, tem as normas, tem as leis, e o estudo da criminologia, ele só surge em um determinado momento da história e é isso que nós vamos estudar, beleza? Então, inicialmente eu gostaria que você entendesse isso. No início, e eu começo da Idade Média, porque senão a gente vai até Adão e Eva. Eu começo da Idade Média, porque é a partir dali que cai a prova, que se cobra em prova. Não se tinha os conceitos de direito penal e criminologia. Na verdade, até o termo criminologia e o termo direito penal só surgem no final do século XIX e início do século XX. Então, não se preocupem com essa terminologia agora. Bom, a gente está pensando no crime, e isso que é importante. Legal? Beleza. Dito isso, inicialmente, vamos ao quadro aqui, criminologia, que nós vamos estudar a introdução da criminologia, a origem da criminologia e o conceito moderno de criminologia. Vamos ver se nesse primeiro quadro, nesse primeiro videozinho, a gente fala pelo menos da introdução e da origem. Legal? Então, introdução e origem. Legal, olha só, quando a gente está falando da origem da criminologia, e aí a gente está usando o termo criminologia, mas ainda eu não dei o conceito de criminologia. Por quê que eu ainda não dei o conceito de criminologia? Porque esse conceito, como eu já te disse e repito, ele só surge posteriormente. Beleza? Legal. Nós temos uma fase pré-científica que ocorre antes da Revolução Francesa, ok? Antes da Revolução Francesa. E uma fase científica que surge justamente com o iluminismo, ou seja, com os ideais da Revolução Francesa, ok? Então, antes do iluminismo e após o iluminismo, nós temos aqui um marco, ok? Um marco do estudo da criminologia. Legal. Antes da Revolução Francesa, antes das concepções iluministas, nós temos a fase pré-científica, ou seja, estudava-se o crime não de uma forma científica. E depois, a partir então da Revolução Francesa, a fase científica, legal? Então, a origem da criminologia
fase pré-científica, antes da Revolução Francesa até Adão e Eva, e a fase científica. Legal. Mas essa fase pré-científica, alguns estudos são importantes, e aí eu vou tratar rapidamente aqui com vocês. A demonologia, a fisionomia, a frenologia, a psiquiatria. Legal? Essas são as características geralmente cobradas em prova. Legal. O que seria então essa fase pré-científica? O crime era estudado aqui nessa fase pré-científica de uma forma... O crime era estudado aqui de uma forma praticamente religiosa, ok? Religiosa. Sem preocupação com aspectos científicos, ok? Então, buscava-se então uma explicação metafísica para o fenômeno do crime. Ah, essa mulher praticou esse fato porque ela está, por exemplo, com espíritos ruins, ou porque o demônio incentivou ela a praticar o crime, alguma coisa assim. Legal? Bom, dentro dessa fase pré-científica existem esses grupos de estudo, a demonologia, a fisionomia, a frenologia, a psiquiatria. E é isso que eu quero explicar para vocês inicialmente. O que foi a demonologia? O que foi a demonologia? A demonologia, ela procurou estudar o crime através dos demônios, olha só. Então a demonologia, demônio, ok? Então o sujeito que vai, demônio, o sujeito que praticou o crime, praticou isso por força demoníaca, ok? Então, por forças demoníacas, ok? Então, se o sujeito estuprou uma mulher, por exemplo, na verdade, ele não teve livre-arbítrio para fazer aquilo. Ele fez aquilo por uma tentação do demônio. Geralmente, quando o demônio não era expulso, qual era a pena dele? A morte, ok? Legal? Então, nesse caso da demonologia, a maldade e o crime tinha a ver com o aspecto físico do indivíduo. Olha só que interessante. Com o aspecto físico do indivíduo. Bom, legal. A fisionomia. O que é fisionomia? Fisionomia é simples. Se o cara era feio, tipo o Carlos Vitor, professor Carlos Vitor, nosso professor de português aqui, se o cara fosse feio, ele era culpado. Simples, né? Se o cara é feio, ele é culpado. Se ele é tipo o Carlos Vitor, ele é culpado. Agora, se ele é gatão, bonitão, tipo o professor Sérgio Baltzer, se ele é gatão, bonitão, cheirosão, ele é inocente. Ah, aí é beleza, hein? Então pegava, quando ia julgar um sujeito, pegava assim, meu filho, deixa eu olhar pra sua cara. Pô, você tem a cara do Carlos Vitor, então você é culpado. Você é feio pra caramba. Ah, não, você é a cara do Sérgio Baltzer, você é um gato. Ah, então você é inocente. Legal? Essa seria a fisionomia. Legal? E o que seria a frenologia? Legal, esses conceitozinhos são importantes, caem em prova de forma bem objetiva, não precisa viajar muito, beleza? Só voltando um pouco aqui na fisionomia, isso aqui é tão importante, é tão interessante em relação à fisionomia, que alguns juízes nessa época, por exemplo, um sujeito chamado Marquês, anotem isso aí, por favor, Marquês de Moscardi, ok? Um sujeito chamado Marquês de Moscardi, ele dizia o seguinte, olha só, lá no século XVIII, olha que interessante, século XVIII. Isso aqui acontece na Idade Média, viu, galera? Isso aqui acontece na Idade Média. Então, aqui no século XVIII, caramba, deixa eu apagar aqui. Voltou. Borracha. Ok. Isso lá no século XVIII, o pessoal... Caneta. Ok, foi. Lá no século XVIII, esse sujeito chamado Marquês de Moscardi, ele criou o que eles chamavam Édito de Valério. Édito de Valério. Édito de Valério. Esse cara aqui, ó, Marquês de Moscardi. Édito de Valério. Édito de Valério. O que ele dizia?
Quando se tem dúvida entre dois presumidos culpados, culpa-se o mais feio. Então, legal. Houve um crime. Eu tenho o Carlos Vitor e eu tenho o Sérgio Baltzer. O Edito de Valério diz, pune o Carlos Vitor, que ele é feião. Beleza? Frenologia, ok? Vem do grego frein, O que é? Frein, aí, é no sentido de mente e logos, estudo, né? Então, estudo da mente. O que esses caras faziam? Isso aqui, na verdade, depois até é repetido um pouco na fase pré-científica, mas o estudo da frenologia, ela é interessante. Por que ela é interessante? Porque o sujeito era estudado com base no crânio dele, ok? O crime e o criminoso era estudado com base na formatação, na angulação do seu crânio, ok? Na formatação do seu crânio. Legal? Esse crânio, então, teria marcas externas e indicaria, então, a propensão ou vamos dizer assim, a qualidade daquele sujeito como criminoso. Legal? E aí nós temos depois a psiquiatria, um sujeito chamado Philippe Pinel, tem até um hospital psiquiátrico no Rio que ficou muito famoso na década de 70, chamado Philippe Pinel, até existe, gíria no Rio falar que o cara é maluco, falar que o cara é Pinel. Já viu isso? Pô, esse cara é Pinel. Já viu? Então, isso porque vem de um sujeito chamado Philippe Pinel. Philippe Pinel, então, ele é importante, por quê? Porque ele afasta, principalmente a frenologia, a fisionomia e a demonologia da explicação do fenômeno criminoso, ok? E aí ele começou a estudar os enfermos mentais. Olha que interessante, ele começou a estudar, o Philippe Pinel, as enfermidades mentais que levam ao estudo, que levam ao fenômeno do crime. Olha a importância desse cara, já lá no século XVIII. Ok? Então ele estuda as enfermidades, enfermos mentais, e aí ele fez uma separação entre o sujeito que é louco e o sujeito que não é louco. Philippe Pinel. Legal? Então, olha só, volta para mim aqui. Hugo, por favor. Então, nessa fase pré-científica, chamada fase pré-científica, o estudo do crime era dessa forma. Ou se baseava em estudo de influência do demônio, ou alguma característica física e etc e tal. Só então com Philippe Pinel é que se tem um estudo quase científico, né? Porque ele começa a estudar o comportamento de alguns criminosos e começa a perceber, não, existem pessoas que cometem crime porque tem algum problema psiquiátrico, tem algum problema mental, e outras que cometem o crime porque decidem pelo crime. Cara, isso é muito importante, porque você começa a admitir que existem pessoas, ou seja, aquela doença mental, como se entendia que era, e assim se dizia, que o doente mental, na verdade, era com espírito demoníaco. Então, começa-se a compreender com Philippe Pinel, lá na França, começa a se entender o binômio exato entre, não exato, mas pelo menos a gênese disso, entre lucidez e loucura. Beleza? Então vamos voltar aqui para o nosso quadro. Então, essa seria a fase pré-científica. Fase pré-científica. Professor, o que eu tenho que cobrar em prova? O que eu tenho que memorizar para a prova? Os termos demonologia, fisionomia, frenologia, psiquiatria, entender que cada um significa. Demonologia, o crime é explicado através da tentação do demônio. Fisionomia, lembra do Carlos Vitor. Frenologia, lembra do crânio. Psiquiatria, lembra do doido. Ok? Lembrou? E aí a gente vai para a fase científica. Lembra-se que o marco, o divisor de águas, então, é a Revolução Francesa, através das ideias iluministas. Legal. Olha só, o que você precisa saber? Volta para mim aqui, Hugo, por favor. Olha só, antes de eu começar a falar sobre as escolas científicas, a evolução das escolas penais, o que acontece com a Revolução Francesa? Historicamente, considera-se que a Revolução Francesa dá fim à Idade Média, não é isso? E o pensamento iluminista, ele é um pensamento muito humanista. Como as penas e a abordagem do crime sempre foi feita de uma forma, ou sempre foi realizada de uma forma muito cruel, né? Os tratados religiosos
sobre o crime e as concepções religiosas sobre o crime geralmente levavam à pena de morte, geralmente com crueldade, geralmente com torturas, com serviços. Por exemplo, na Idade Média, botava-se um chão em brasas, bem longo assim, como se fosse um grande corredor, e o cara alegava inocência. Aí falava assim, meu amigo, é o seguinte, você vai passar aqui caminhando nessa brasa, se o seu pé não queimar, você é inocente porque Deus vai te proteger. Então, esse tipo de concepção que anula o ser humano por completo, ele começa a ser repensado com as ideias iluministas, ok? Legal. Então, com a Revolução Francesa, o estudo do crime, ele volta à proteção do indivíduo, justamente contra esses atos arbitrários e cruéis. Legal? Então, voltando no quadro aqui, fase científica, nós vamos estudar... antes disso, a expressão criminologia foi empregada pela primeira vez por... Isso é importante. O termo criminologia é um termo recente. E nós vamos estudar, e isso vai ser abordagem na nossa aula a partir de agora, que quem criou esse termo, quem pensou nesse termo, foi um antropólogo chamado Paul Topinard. Ok? Paul Topinard. Paul Topinard, que viveu no final do século XIX, início do século XX, ele divulga, ele na verdade cria. Então, Paul Topinard é o sujeito que cria o termo criminologia. Legal? Então, Paul Topinard é o cara que cria o termo criminologia. Mas esse termo criminologia só ficou famoso através de um sujeito chamado Garofalo. Não sei por que me lembra gafanhoto, Garofalo. O Garofalo, quando ele escreve a obra Criminologia, ok? Criminologia. Então, a expressão criminologia é uma expressão recente, ela é moderna. Os primeiros estudiosos não usavam esse termo. Ele só ganha, então, fama mundial com a obra Criminologia de Raffaele Garofalo, lá na Itália. Beleza? Então, tá aí, gabarito, letra E. Eu volto nessa questão aqui, que a gente precisa caminhar um pouco aqui para estudar essa questão. Bom, a partir do Iluminismo, então, inicia-se o estudo das escolas penais. As escolas penais, então, elas começam a ser estudadas com o Iluminismo. Legal. Bom, a escola clássica, chamada escola clássica, lá do século XVIII, na verdade, final do século XVIII, também chamada de escola idealista, filosófico-jurídica ou crítico-forense. Escola clássica é o termo que cai em concurso, então não se preocupe muito em memorizar os outros nomes. Se você souber o termo escola clássica, tudo bem. Essa escola clássica que é influenciada diretamente pelo iluminismo, ok? Bom, de acordo com essa escola clássica, que na verdade esse termo clássico só foi colocado pelos que vieram depois, eles não se autodenominavam assim, né? Bom, eles se baseiam em ideias iluministas, ou seja, que fundamentaram também a Revolução Francesa. Então, basicamente, você vê essas ideias na Itália e na França, ok? Basicamente na França e na Itália, mas você tem grandes expoentes também na Alemanha. A ideia é humanitário e liberal. Por quê? Porque até a Idade Média sempre se entendeu o crime e o criminoso como algo que era explicado principalmente religiosamente. E o classicismo, ou a escola clássica, ele volta o fenômeno do crime para a proteção do ser humano, ok? Então, a gente pode dizer que ela é uma escola de cunho humanista, ok? Uma escola de cunho humanista. Então, a gente passa a entender o crime como, na verdade, um fenômeno que ocorre dentro da sociedade, mas nem por isso nós devemos anular o ser humano. Então, penas cruéis, esse tipo de coisa, o classicismo abomina. Então, defender o indivíduo contra o arbítrio do Estado. Muito importante, então, que o indivíduo comece a ter uma prevalência no estudo do crime. Legal. Quem são esses expoentes? Beccaria e Carrara, na Itália, lembre-se desse nome. Beccaria e Carrara e Feuerbach, na Alemanha. Feuerbach, parece nome de cerveja alemã, né? Feuerbach, na Alemanha.
Legal? Então quem são esses expoentes? Beccaria e Carrara. E Feuerbach. Beccaria e Carrara, Feuerbach. Cara, olha a importância disso aqui. Os caras na escola clássica, eles cunham o princípio da legalidade. Nullum crimen, nullum pena sine lege. Ok? Então, o princípio da legalidade, não há crime, não há pena sem lei anterior, ela é cunhada, ela é criada e ela é estabelecida e ela é divulgada durante a escola clássica. Então essa escola clássica ela é muito importante porque ela influencia o direito penal até hoje. Então ela influencia até modernamente todos os códigos penais democráticos. Ok? Tem uma influência muito grande sobre o direito penal moderno. Ok? Sobre o direito penal moderno. Bom, a humanidade e proporcionalidade da pena, que está errado, mas tudo bem. Humanidade e proporcionalidade da pena. Então, o sujeito praticou um furto, vai arrancar a mão do cara? Não, se ele praticou um furto, a pena tem que ser proporcional àquele fato que ele praticou. Ou seja, ele pode até receber alguma sanção, mas essa sanção não pode ser desproporcional. Olha que legal aqui, princípio da proporcionalidade, aplicação do princípio da proporcionalidade das penas. Que interessante, né? Princípio da proporcionalidade das penas. Isso lá no século XVIII. A pena é uma retribuição ao crime, ou seja, ela não é um castigo. Ela não é um castigo, ela é uma retribuição para o crime. Se ele praticou o crime, ele tem que ser retribuído, ok? Se ele praticou um determinado fato, ele tem que receber uma pena que seja proporcional àquele fato que ele praticou. O método aplicado por eles é o método dedutivo. Nós vamos falar daqui a pouco desse método dedutivo e indutivo. O método dedutivo, ele parte do geral, de uma verdade geral, para uma verdade específica. Eu peço para você aguardar um pouquinho, porque nós vamos falar do método indutivo e do método dedutivo daqui a pouco. Mas ao contrário do método indutivo, que a gente parte de uma característica específica para atingir uma ideia geral, então, por exemplo, no método in é dentro, né? De dentro para fora. Indutivo, eu digo assim, Gisele é top model e é bonita. Rara é top model e é bonita. Bianca é top model e é bonita. Logo, ideia geral, no método indutivo, as top models são bonitas. Ok? O que é o método dedutivo? Eu já crio a ideia geral. Bom, professores de português são feios. Professores de português são feios. Então não importa se aparecer qualquer professor de português, não interessa se ele é a cara do Brad Pitt, logo ele é feio, só porque ele é professor de português. E é essa característica que nós vamos olhar aí. Legal. Bom, essa escola clássica, então, ela é muito importante porque ela estabelece as bases, inclusive, para tudo que vem depois. Legal? Inclusive, esse caráter humanista da escola clássica, até hoje, ela influencia o direito penal e a própria criminologia moderna. Beleza? Então, a escola clássica, as provas, algumas vezes, chamam ela de classicismo. Classicismo. Ok? Em relação a esses itens aqui, vamos lá. Criminologia. Então, vamos lá. Contrariamente ao classicismo, ou seja, a escola clássica, que não visualizou no criminoso nenhuma normalidade, é verdade, ele não é um ser feio que pratica um crime, ele não é um ser tentado pelo demônio, e dele não se ocupou. O positivismo... Opa, o que é isso, professor? Positivismo. O que é isso, o positivismo? Reconduziu para o centro de suas análises, apreendendo nele estigmas decisivos da criminalidade. Bom, vamos lá. Então, enquanto o classicismo não visualizou no criminoso nenhuma anormalidade e dele não se ocupou, é verdade, ele era tratado como um ser humano normal e por isso tinha que ter uma pena proporcional ao ato que livremente praticou, o positivismo reconduziu para o centro de suas análises, ou seja, reconduziu o estudo do criminoso em si para o centro de suas análises, apreendendo nele estigmas decisivos da criminalidade. É isso
que fez a escola positiva, que nós vamos estudar agora. O que é a escola positiva? Volta para mim aqui, Hugo, por favor. O que é a escola positiva? Quais são as suas fases e o que ela influenciou no estudo da criminologia, a gente faz no próximo bloco. Beleza? Te aguardo lá.